O nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 2. Tenho compaixão da multidão. Emmanuel comenta na lição 6 do livro Vinho de Luz, multidões. Os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum ao invés de ajudá-la. Explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados, cria guerras de extermínios em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferece sorrisos escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino, e Jesus prossegue trabalhando. Ele que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida. Procure multiplicá-lo. Em multidões. Essa frase inicial que Emmanuel emprega aqui para a gente, fala que os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Vamos pensar assim, né? Se você está à frente de uma coletividade qualquer, né, em um determinado período, significa que você tem alguma coisa a mais para fazer por aquela coletividade do que a massa comum, né? E normalmente a gente tem conhecimento, tem as informações de que essas pessoas, elas são devedores, sim, são devedores que vêm de alguma maneira compensar tudo aquilo que fizeram. Gente, é impressionante o que eu vou falar aqui para vocês, né? A gente vai vendo assim, normalmente aquelas pessoas mais comprometidas são pessoas que cansaram do erro e que já vieram com aquele propósito, já nasceram com aquele propósito. Não, dessa vez eu tenho que aproveitar a oportunidade, vou usar uma palavra aqui, né, de redenção, para poder realmente fazer alguma coisa que não atrapalhe mais do que eu já atrapalhei no passado. E o que impressiona, por exemplo, é você ouvir dentro da doutrina espírita, o Chico Xavier, por exemplo, ele dizer que ele se comprometeu muito com a Guerra dos 100 anos entre França e Inglaterra, né, uma guerra bastante antiga já, mas, né, que vem trazendo consequências dessa guerra até hoje. A gente ouviu o nosso querido Divaldo Pereira Franco, que ainda está aqui, né, vivo, encarnado entre a gente, dizer que ele foi inquisidor na França absolutista no século XVI, século XV, e quando a gente conhece alguns dirigentes de casa espírita que, quando eles lembram do passado, a grande maioria, né, vem falar de abusos cometidos à frente de religiões ou à frente de política. Eu tive a oportunidade de fazer um estudo recentemente sobre política no espiritismo e estava lembrando que do livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um livro escrito por Chico Xavier, através do espírito Humberto de Campos, o 6º livro escrito por Chico Xavier, ele vem dizer que o Brasil seria o lugar onde aqueles que falharam no passado teriam novas oportunidades, porque a árvore do Evangelho estaria sendo desviada da Europa pré-Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que trouxe um estrago muito grande, né? Por isso que veio para cá, e os espíritos estariam sendo trazidos para cá para iniciar o seu trabalho. Bem, concordem ou não concordem, eu consegui ver que muitos daqueles que são os mais dedicados, eles parecem que eles têm dentro deles aquela determinação em agora querer aproveitar a oportunidade e fazer algum trabalho que realmente vale a pena e não ficar só comprometendo. De maneira que não é muito difícil a gente pensar, poxa, se eu estou vivendo numa coletividade, por que eu tenho esse conhecimento a mais, né? Esse saber a mais que a maioria das pessoas não tem? É realmente para fazer alguma coisa pelo povo. Mas ele vem dizer aqui para a gente que são raros homens que compreendem esse imperativo das leis espirituais. Você vê que
a gente consegue encontrar mentes intelectuais com uma capacidade muito grande, mas que esbarram nesses problemas aqui. Eles estão instruídos, né, na cultura do mundo, mas esquiva-se da massa comum ao invés de ajudá-lo. Explora as paixões, mantém a ignorância, costuma roubar o ensejo de progresso, faz leis para que eles paguem o imposto mais pesado, então cria guerras de extermínio, fazendo muito derramamento de sangue. Infelizmente é uma sina nossa aqui na Terra, né? Depois ele fala do sacerdócio organizado, né? Em todos os tempos e situações políticas, o povo conta com escassos amigos e, quando é adversário, tem adversários em legiões. Essa é uma característica nossa aqui mesmo, não tem jeito. Então é questão da gente começar a pensar assim, peraí, né? O conhecimento que eu tenho, não diz lá Jesus que a candeeira não foi feita para você acender e botar num lugar escondido, tem que botar em um local para ficar à disposição de todos. Então é interessante que ele mesmo, em momento nenhum, ele condena você buscar o conhecimento, buscar o saber. O Espírito de verdade fala: amai-vos em primeiro lugar, instruí-vos em segundo. Então, quanto mais a gente buscar o conhecimento, mais a gente se torna capaz para estar fazendo a diferença de alguma maneira. Então, até a gente, quando vai falar da riqueza e da pobreza, que são provas, né? A pessoa que está vivendo a prova da riqueza, ele tem duas oportunidades que também raramente são aproveitadas. Uma é de buscar o maior conhecimento, bagagem de conhecimento intelectual possível. Então vale a pena sim fazer cursos de pós-graduação, de doutorado, especializações, sai do país para poder estudar, mas quando volta, a candeeira não pode ficar embaixo da cama, a candeeira tem que ficar ali. Então eu vou usar o conhecimento que eu tenho a partir de agora para estar distribuindo para as pessoas, né? Eu vou fazer uma confissão aqui, né? Eu mesmo comecei a estudar música e gostava muito de estudar Chopin, e às vezes estudava músicas durante 5, 6 meses até a música ficar legal, e depois cheguei à conclusão, falei, peraí, não, eu vou tentar tocar a música mais popular possível, porque Chopin está me colocando com um público muito restrito, muito seleto, e não é isso o objetivo é você cantar as músicas que sejam mais populares e tentar passar uma mensagem na música, né? Então a gente vai procurando fazer isso. Ele coloca para a gente aqui, ó, Jesus prossegue trabalhando. Ele que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, uma inteligência muito acima da nossa, uma capacidade muito acima da nossa, um conhecimento de medicina que a gente até hoje não chegou nela ainda, né? A gente já descobriu o magnetismo humano, essa capacidade que você tem quando você traz consigo uma alegria, uma felicidade, uma fé, e você chegar perto das pessoas e aliviar a dor da pessoa só com o seu contato. Isso a gente está aprendendo que isso é científico agora, isso não é mais questão de acreditar ou deixar de acreditar, já tem aparelhos medindo isso. Jesus já trazia esse conhecimento de medicina, né? Teve as curas que Jesus praticou, em umas era só fluídica, ele só jogava ali a força da fé dele, do pensamento dele, mas tinha outros que ele até manipulava os fluidos. Tem uma que ele chega, você imagina hoje, nos dias de hoje, gente, uma pessoa de repente cospe no chão, no barro, mistura a saliva ali, porque pra gente vai falar cuspe, vamos falar o vulgar, né? Misturou saliva com barro, passou do olho da pessoa, 1, 2, 3, 4 vezes até ela enxergar. Está no Evangelho, foi Jesus que fez isso. Um conhecimento de medicina muito além do que a gente tem. E, no entanto, ele veio para cá, como diz, né? Se fez humilde, veio para cá, se fez homem igual a gente, para poder deixar fazer a diferença. E nós não estamos ainda nem no pezinho de Jesus. Jesus já falou para a gente, sois deuses. Tudo que eu fiz vocês podem fazer e ainda muito mais, só depende de vocês. Deu a palavra de incentivo para a gente e a partir do momento que a gente começa a praticar o Evangelho, a gente vai sentindo realmente a diferença, vai sentindo que realmente dá para fazer algumas coisas. Mas a gente vai colocar aqui, né? A gente precisa se compenetrar disso. Se a gente tem qualquer conhecimento, não é um privilégio, não. É missão. Vamos pegar, quem tiver curiosidade no Evangelho segundo o Espiritismo, bota no Google aí, missão do homem inteligente na Terra, né? Vamos ver o que a gente escolhe. Se a gente escolhe deixar a diferença no meio social que a gente vive, com o conhecimento que a gente tem, ou se é provocar derramamento de sangue, provocar discórdia, e depois, através da lei de causa e efeito, ficar preso, amarrado, para no futuro ter que reparar tudo, né? E ter que fazer tudo. Então ele bota aqui, o Senhor observa o que fazes, não roubes o pão da vida, procura multiplicá-lo. Que Jesus nos abençoe
hoje e sempre, e a gente agradece muito ao Espírito de Emmanuel.